E aí galera, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para cumprir a minha promessa. Vou começar trazendo o Tá de Rasgo pro YouTube e, apesar de eu já ter feito isso há muito tempo, eu estou retomando essas atividades e vou sim, periodicamente fazer um Tá de Rasgo no YouTube mais explicado para vocês que não entendem 3 minutos de eu falando incessantemente. Mas aqui estou eu para tentar explicar da melhor maneira possível e se você quiser aprender. E se você caiu de paraquedas e não tá entendendo absolutamente nada do que eu acabei de dizer, eu sou a Rafaela, eu faço vídeos de estilo, costura, no TikTok e no Instagram, e eu estou passando pro YouTube um pouco desses conteúdos, porque muita gente reclama que eu falo muito rápido e não consigo explicar as coisas em 3 minutos, o que faz bastante sentido. E eu sou uma estilista barra costureira, e no Tá de Rasgo é um quadro que eu faço customizando barra criando algumas peças que eu própria faço. Com isso, eu perguntei lá nos stories do Instagram qual seria a peça que vocês querem que eu traga pra cá, porque eu faço 2 por semana e se eu fizer 2 vídeos no Tá de Rasgo mais um terceiro conteúdo é muita coisa, gente, pelo amor de Deus. Então, eu só faço se muita gente me pedir, muita gente mesmo. Apresentações devidamente feitas e vocês escolheram no meu Instagram qual vídeo eu deveria trazer. Ficamos entre o cinto ou a blusa. Desses dois, vocês escolheram um cinto, que é esse daqui que eu tô usando. Ou esse aqui. E esse cinto super legal eu vou ensinar agora pra vocês. Então vem comigo. Mudei de lado porque vai ficar aqui as coisas que eu vou falar. Então vamos nessa. Inclusive esse cinto ele foi um desenho que eu fiz pra esse anime aqui. Eu sou muito viciada em anime, algumas das peças que eu faço são inspiradas nisso, tá? Se você não gosta, fica só pelo estilo, porque esse cinto é incrível. E eu vou te provar bem no final. E foi nesse aqui que eu me inspirei, The Raising of the Shield Hero. E é muito bom, quem quiser a indicação é esse. Primeiro passo e o mais importante, se vocês quiserem um vídeo super explicado sobre isso, eu vou adorar fazer, é tirar os moldes. É uma coisa um pouco mais complicada que a gente pode trazer para um outro vídeo. Basicamente, eu ainda estou aprendendo a tirar moldes e tem alguns que eu falho, alguns que eu peço ajuda, inclusive esse daqui foi a minha professora que me ajudou a fazer. E basicamente a única coisa que eu não mostrei no vídeo dos cortes e ainda não tá no molde, porque eu gosto de ficar mudando isso, é a largura do bolso. Então você vai cortar uma fita da largura que você quiser o bolso. E não importa o tamanho, importa só que ela seja, tipo, em tese, maior pra você conseguir criar os outros passos que eu vou te ensinar agora. Então você vai cortar basicamente uma tira maior ou igual à sua cintura, do tamanho da sua cintura, um pouquinho maior. No meu caso foi muito maior porque eu queria que ficasse com essa outra parte do cinto bem grande. Ela chega até aqui e ela ainda está no passador. Mais 6 tiras para você fazer as laterais do bolso, 6 tiras para fazer a frente e 6 tiras para fazer as costas. A da frente e a das costas elas vão ter um tamanho um pouquinho diferente, mais ou menos uns 4 dedos de um retângulo. E se você quiser, corta mais 6 tiras pequenas para fazer os passadores, mas isso daí é sua escolha, se você não quiser, não precisa. Com tudo isso cortado, você vai começar dobrando a bordinha da parte da frente do bolso e costurando. E agora vai chegar a primeira dica para você costurar em couro. Couro não passa facilmente na máquina se você estiver passando a área dele. Para costurar em couro, você tem que usar hidratante. Sim, parece uma coisa muito surreal alguém falar isso, mas acredite se quiser, é porque o couro não desliza em superfícies de metais. Geralmente as máquinas, elas têm aquela superfície de metal para passar o tecido, e couro não desliza por ali. E para não engasgar a sua máquina, até porque couro já é difícil para sua bebezinha trabalhar, use hidratante. Sim, é só você pegar um pouquinho, geralmente eu faço isso. Eu coloco um pouquinho na mão e vou espalhando. É bem pouquinho, como está sendo mostrado no vídeo. Não encharca, porque aí vai ser muito mais difícil de você costurar, porque você não vai ter nenhum controle sobre a peça. Acabei de passar hidratante. Ai, que delícia. Além disso, no caso desse meu tecido, uma dessas partes era em couro, que era a parte da frente, e a parte de dentro do tecido é em neoprene, então você não precisa passar em tudo, só precisa passar nas partes de couro. Nas partes em que o couro vai ter contato com a superfície metálica. Depois de você ter costurado a parte da frente do bolso, feito a bainha na parte da frente, você vai fazer 2 pences nas pontas do bolso, nas pontas de baixo do bolso. E essa pence é super fácil, é só você dobrar a ponta pra fora mesmo, costurar, depois dar um pique, que é fazer esse cortezinho com a tesoura, jogar pra dentro, e se você quiser empurrar com a ponta de uma tesoura com muita calma pra não rasgar a sua roupa.
Outra dica muito importante e uma situação que se você vai trabalhar com couro, você vai ter que passar, é que você não alfineta couro. Isso é um saco pra quem faz costura, porque às vezes você quer ver como é que a roupa vai ficar. Se você trabalha com couro, se você nunca trabalhou, tenha isso em mente. Você não vai poder usar alfinetes na sua roupa, porque couro é tipo um plástico. Você não pode mexer nele sem, tipo assim, deformá-lo. Ele vai ficar com aquele furo, ele não vai voltar ao lugar igual uma roupa normal. Igual um tecido normal. Você ter feito 16 pences, sim, 16, você vai precisar pegar a ponta dessa fitinha que você vai usar para fazer a lateral do bolso e vai fazer uma bainha dobrando 2 vezes a ponta para dentro e costurando. Só faz em uma das pontas da fita, porque a outra você vai ter que fazer outra coisinha futuramente, que eu já vou explicar. E depois de você ter feito mais 6 bainhas, sim, gente, é um exagero, 6 bolsos, mas enfim, cinto de utilidades. Depois que você tiver feito a bainha, tá na hora de você costurar a lateral do bolso na parte da frente. E como você vai fazer isso? Depois de você ter feito essas 16 bainhas, você vai precisar costurar a lateral do bolso na parte da frente. Daí você deixa as alturas iguaizinhas da fitinha da lateral com a parte da frente, dessa maneira aqui que eu tô fazendo. E vai costurar pra costura ficar pra dentro. Vai passar por toda a volta do bolso até chegar à metade da outra lateral. Com essa costura meio pausada, você vai pegar essa fita e vai cortar na alturazinha do bolso para ficar com a mesma altura dos 2 lados da fita, só que acrescentando ainda um pouquinho, porque você vai ter que dobrar para dentro 2 vezes, igual você fez na outra ponta, e costurar. Daí você faz essa outra bainha na fita, de forma que ela fique da mesma altura da frente do bolso, e termina de costurar a lateral certinha, fechando, fazendo arremate, e pronto. Quase o bolso todo pronto, a parte da frente e as laterais juntas, agora você vai pegar a parte de trás e costurar no bolso. Esse movimento que eu tô mostrando aqui, vai pegar a ponta do bolso de trás e vai traçar uma reta com a pence que você fez no bolso da frente e vai girar ele pra caber na fita. Imagens valem mais do que a minha fala nesse momento. E com isso, você vai colocar posicionado na máquina e costurar toda a volta de novo. Sem preocupações dessa vez, agora é só costurar mesmo. E uma dica muito importante para todas essas voltinhas que vocês estão fazendo, para toda volta que você for fazer, que tiver esse lado meio quadrado e você precisar, tipo assim, se virar na máquina, sempre deixe a agulha no tecido, abra o carrinho e vire. É assim que toda costureira funciona, tá, gente? É tipo assim, senão o tecido escapa e é um verdadeiro desastre. Espera aí um pouquinho que eu esqueci de falar uma coisa. Antes de você grudar a parte de trás do bolso na lateral, você vai ter que passar outra costura abrindo a parte da lateral com a parte da frente do bolso, pra deixar o couro mais marcado, mais posicionado. Então vai fazer dessa forma que eu tô mostrando no vídeo. Abre as costuras com a mão. E não esquece de deixar a abinha que tá por baixo, que foi a junção da parte da frente com a lateral, puxada pra lateral. E passar uma costura bem rente da costura que juntou a frente à lateral. E aí sim, depois disso, juntar atrás com a lateral do bolso. Depois de costurar toda a parte de trás do bolso, tcharam, você tem um bolso, ó. Só que daí vai sobrar aquele pedacinho, que é o bolso de trás, que é um pouquinho maior, e você vai dobrar as 2 pontas pra dentro e dar uma pequena costura ali, só pra deixar bonitinho. Se você não quiser, também nem precisa fazer, porque vai ficar escondido dentro do cinto. Mas eu fiz, então eu recomendo também. Daí a notícia que vai te deixar mais bravo, você vai ter que fazer isso em 6 bolsos se você quiser copiar exatamente o meu cinto. 6 vezes você vai passar por todos esses processos. Paciência é algo que você tem que cultivar. Lembrando que toda vez que você terminar os bolsos, é muito legal que você venha com uma tesoura, mas não uma tesoura de ponta, uma tesoura, tipo assim, sem ponta, e ir ajeitando os cantinhos pra que eles fiquem, tipo, bem retinhos. Isso daí, tipo assim, sempre se faz. Feito isso, eu decidi colocar passadores, porque se eu não quisesse usar o cinto tão longo assim, eu simplesmente passaria pelos passadores e ele ficaria só um cinto só com bolso. Mas você simplesmente pode não fazer, tipo, uma sobra desse tamanho. Você pode fazer uma sobra menor e colocar menos passadores, ou nem fazer sobra, fazer um tamanho único de cinto. Fazer os passadores é desse jeito aqui. Peguei mesmo a sobra da fita que eu cortei na hora de fazer as laterais do bolso. Eu dobrei elas, tipo, uma em cima da outra. Peguei a sobra dessas fitinhas que eu fiz pra fazer as laterais do bolso. E elas tinham mais ou menos essa altura. E depois eu fiz outra costura pra formar um círculo. Só que nessa costura do círculo, primeiro eu costurei, tipo assim, sabe? Passei a costura aqui. E daí eu virei, entendeu? Depois de fazer essa costura na lateral, eu juntei as pontas fazendo assim, mais ou menos. E passei uma outra costura por cima e virei pra deixar a costura interna. Daí eu coloquei o cinto em mim e fui colocando os bolsos também, marcando mais ou menos onde eu queria eles. Acabou que eles ficaram com uma distância muito curtinha uma da outra, que
Foi bom, porque ficou do jeito que eu queria, mas eu esperava que eles tivessem uma distância de mais que um dedo, e foi tipo assim, meio dedo de distância a cada bolso. Daí eu peguei o cós, dobrei em cima dos bolsos, dessa forma aqui que eu tô mostrando. O cós, ele tinha o dobro da altura que eu queria, então você vai fazer igual o passador, vai dobrar e vai, estilo sanduíche, colocar aquela parte maior do bolso de trás dentro do cinto, com eles já posicionados também de preferência. Daí eu fui costurando e intercalando entre bolso e passador, bolso, passador, bolso, passador, bolso, passador, até chegar ao final. Lembrando que o passador, ele não é grudado no cinto, ele fica solto, você tem que parar a costura, colocar o passador e depois voltar a costura por baixo do passador. É mó rolê, mas tudo bem, gente, paciência, é uma coisa que eu tô aprendendo muito sério com costura. Daí, feito toda essa altura, eu terminei de fechar o cinto. Como ele tem essa partezona, eu só fechei esse finalzinho e fiz uma outra costurinha de arremate aqui. Como é couro, eu não me preocupo em desfiar e eu queria essa aparência um pouco mais bruta. Uma das pontas você fecha e a outra você vai colocar isso daqui, que é uma fivela, e geralmente ela tem que ser da mesma altura do seu cinto. Então, ou você compra uma fivela da altura do seu cinto, ou você faz um cinto da altura da sua fivela. E daí, a outra ponta você vai passar por dentro e vai grudar dessa forma aqui, passando a costura, deixando a costura pra dentro também. Lembrando que se o tecido não fosse couro, eu teria dobrado 2 vezes e costurado, mas couro é um tecido muito difícil e a minha máquina é caseira, então ela já se esforça muito fazendo as coisas que eu peço, então se tem uma possibilidade de eu não forçar tanto ela, é essa. Com a fivela colocada e o cinto praticamente pronto, agora eu vou marcar onde eu vou querer os ilhoses, que são os lugares onde eu vou conseguir pregar a fivela no cinto, que são isso daqui, não sei se dá pra ver, são essas argolinhas. Essas argolinhas se chamam ilhós, que o plural ilhoses. E para aplicar os ilhoses, eu recomendo primeiro você marcar onde você quer ele direitinho, com uma caneta, com um giz, com qualquer coisa que você queira aqui na peça. E depois disso, você pode pegar ou uma tesoura bem pequenininha, tipo essas tesouras de pique aqui. Tipo essas tesourinhas de pique. Ou um desfazedor de costura, que é esse daqui que eu tô usando. Só que o desfazedor de costura você tem que ter medo dele, porque qualquer toque assim, um pouco mais bruto, ele pode rasgar a sua peça inteira. Então, cuidado! Que aquela lâmina ali, ele é perigosa. Ele é bem pequenininho e é tipo assim, você só vai abrir o buraquinho pra passar isso, só. Passou isso, deu tudo bem. E vai usar o balancim, que é aquele instrumento ali. Se você não tiver um balancim, eu não sei outra forma de aplicar ilhós. Mas eu sei uma forma de você aplicar com martelo, botão de pressão. E se você quiser, pode fazer isso sim. Se você estiver usando ilhós pra, tipo, prender o cinto, você vai ter que usar o balancim ou aquela outra ferramenta que eu não sei o nome. Mas, se você quiser, você pode fazer com botão de pressão. Eu acho que existe cinto de botão de pressão. E você pode aplicar com martelo. É porque é uma ferramenta muito específica que eu acho que pouquíssimas pessoas devem ter em casa. Tipo, o que você tem em casa? Eu tenho um balancim. É um pouquinho específico, né? Mas, enfim. Ou você pode ir numa loja pedir pra colocar pra você. Daí você marca na loja e eles colocam pra você o ilhós lá. Também tem essas. Enfim, o meu plano era aplicar o ilhós em todo o final do cinto. Eu tive um pouco de preguiça, algum dia eu termino isso, mas enfim, foi até esse pedacinho ali que já são mais alturas que eu fico extremamente confortável tendo. Nesse caso, a minha fivela ela tinha 2 ganchinhos, então eu tive que aplicar 2 ilhós em cada espacinho e eu dei uma distância entre eles de mais ou menos 1 dedo. Mas ainda não terminamos de usar o balancim porque eu coloquei botões de pressão em cada bolso. Então foram 6 botões de pressão no total e eu decidi que tanto o botão quanto o ilhós seriam em prata. Para aplicar o botão de pressão é a mesma história. Você pode furar o tecido antes, às vezes dá pra você passar direto pelo balancim, mas eu sempre recomendo que você dê um pequeno furo pra ajudar, porque às vezes ele escapa e pode, tipo, ir pra uma altura X que você nem marcou. Enfim, fui marcando o meio de cada bolso com uma caneta e depois eu fiz um furinho da mesma forma que eu fiz o ilhós com o desfazedor de costura e apliquei os botões de pressão. O botão de pressão, ele tem 4 partes, 2 pra frente e 2 pra trás. Enfim, você encaixa as 2 peças da frente na frente, tipo, fazendo um sanduichinho, e as 2 de trás atrás também fazendo o clássico sanduichinho. E pronto, é assim que você aplica um botão de pressão. E lembrando que se você quiser investir num balancinho, você também vai ter que investir nas chapas do balancinho. Essas daqui não são pra uma coisa específica, eu só peguei 2 aleatórios que estavam ali, mas as chapas do balancim são as coisas que você coloca ali em cima e ali embaixo, no caso aqui em cima e aqui embaixo, pra aplicar o que você quiser. Tem pra aplicar ilhós, tem pra aplicar botão, tem pra aplicar rebite.
e cada uma delas tem uma numeragem, então, tipo, é um leve investimento que você vai fazer. Se tiver, sei lá, um ilhóis 40 e vai aplicar com uma chapa 54, não vai dar certo. Então, tipo assim, tem a opção de ir numa loja e aplicar tantos botões quanto os ilhóis. Eu não sei mais ou menos quanto isso custa, mas, de fato, desde que eu comprei o balancinho, ele é uma das coisas que eu mais uso, então se vocês quiserem uma recomendação de coisa pra comprar, se você gosta muito de fazer roupa, etc., é um balancinho, é muito maneiro. Além disso, você faz corset também, é bem maneiro. Botões aplicados, ilhóis aplicados, fivela aplicada e finalmente o cinto está pronto! Isso, ele é super prático, ele tem vários bolsos e, né, sempre praticidade em ter vários bolsos. Inclusive tem um óculos aqui meu. Então dá pra você guardar várias coisas neles. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho mais do processo de costura. Eu acho que eu tive um pouquinho mais de tempo pra falar, pra explicar. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês querem que eu retome em outro vídeo, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também outras coisas que vocês querem que eu traga pro No Tá de Rasgo, que eu traga futuramente pro canal, com outros tipos de vídeo, outros tipos de conteúdo também. Se vocês quiserem um vídeo de moldes, eu estou super disposta a fazer um vídeo mais explicado sobre o balancim. E lembrando só que nem toda máquina costura couro. A minha máquina, ela é um pouco guerreira, porque ela é uma caseira, e geralmente máquina caseira ela não tem força suficiente para costurar couro. Então, se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo falando em que máquinas você pode investir, que máquinas eu acho que é legal você começar. Eu, por exemplo, eu comecei com uma reta, mas eu tenho uma overlock, agora eu tenho um balancim, e futuramente eu vou ter outras coisas que vocês ainda vão saber, ainda vão descobrir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda pra quantas pessoas você puder pra me ajudar, porque eu já falei que vídeos no YouTube são difíceis pra mim, porque eu sou super acostumada a fazer vídeo de 3 minutos, 1 minuto, 15 segundos, por conta das outras redes que eu trabalhava. Então, por favor, dá suporte pra mim, por favor. Então é isso. Um beijo, eu espero que essa explicação tenha valido a pena e costure muito. Tchau!